A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, meus amados irmãos. Passando aqui para trazer mais um estudo, mais um subsídio aí de mais uma das lições da EBD. E a gente está trabalhando nesse trimestre, como já foi dito aí, com a revista nova da Editora Central Gospel, que é a revista Estudo Bíblico. E essa revista, ela traz alguns pontos muito importantes, porque ela vai tratar nesse trimestre sobre o tema escatologia bíblica. E a lição que estaremos trazendo e abordando aqui será, a princípio, a lição de número 10, cujo título é A Batalha do Armagedon. Olha que coisa interessante, né? Um tema muito importante aí para que nós possamos trabalhar e aprendermos juntos. E esta lição tem seu texto bíblico básico lá em Joel 3, versos 2, 12 e 14, e também em Apocalipse 19, dos versos 19 ao 21. Já o nosso texto áureo encontra-se em Apocalipse 16, verso 16, que diz: Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A nossa palavra introdutória vai dizer-nos: na presente lição estudaremos mais um entre os grandes temas da escatologia bíblica. A Batalha do Armagedon representa a luta escatológica entre as forças do mal e o povo comprado pelo sangue de Cristo. Depois dela, se estabelecerá o milênio, um tempo em que Satanás estará preso e os salvos reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, para começar, a gente vai estar tratando aqui nesse vídeo um pouco sobre a Batalha do Armagedon, okay? Um tema muito interessante, né? Uma batalha na qual Cristo, após retornar, ou por assim dizer, após vir dos céus junto ao seu povo, a igreja, naquela que é a segunda fase de sua segunda vinda, lembrando que esse assunto, né, a vinda de Cristo, é um assunto que a gente já tem tratado aqui em vídeos anteriores. Para você que não assistiu ainda, eu sempre disponibilizo aqui uma playlist onde você terá acesso aos estudos que aqui nós trabalhamos ao longo desse trimestre. Tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre esse tema, esse assunto que é a Batalha do Armagedon. E eu diria até mesmo, gente, já como uma questão introdutória para esse assunto, é o fato de que, olhando nós para essa lição, a gente vai perceber de maneira bem específica e clara o fato de que essa lição ela não vem para narrar todos os detalhes ligados a essa batalha do Armagedon. É uma lição, eu diria até um pouco mais descritiva. Ela descreve alguns pontos ligados a essa batalha, ela trata algumas questões especiais, ou seja, pontos dessa batalha são extraídos da Bíblia, inseridos nessa lição, para que a gente possa olhar para tais pontos, olhar para tais questões. Então não é um estudo exaustivo sobre a batalha do Armagedon. É bom que principalmente você, professor, esteja atento a isso, já visto o fato de que para trabalhar com essa lição, você teria no mínimo duas opções, eu diria, para conseguir aí. Uma delas seria o seguinte: o fato de esquecer um pouco o conteúdo da lição e ater-se mais à batalha, e aí você abriria o livro do Apocalipse e viria lendo, né, esses pontos, leria o 16, leria também o 19, que traz essa questão do retorno de Cristo, a segunda fase dessa vinda. Logo, você daria um estudo bíblico não tão ligado aos temas da revista. Ou, é claro, tentar fazer, já visto o fato de que, ainda que a revista tenha esse nome, esse título, Estudo Bíblico, mas ela é basicamente utilizada, na maioria das vezes, numa EBD. O cenário, o ambiente onde essa revista é usado, geralmente, ou via de regra, é usado na EBD. E aí, em se tratando de uma EBD, você tem um tempo muito específico para tratar isso. Geralmente a gente não consegue dividir as lições em duas aulas, geralmente as lições são dadas em uma única aula. Temos também o fato de que essa lição, assim como as demais, possui tópicos e subtópicos, dos quais cada um traz um tema específico, um assunto a ser abordado. Então, a segunda opção seria você desmembrar esse assunto, Batalha do Armagedon, não trazê-lo de maneira plena e exaustiva, e simplesmente, única e tão somente, abordar os temas de acordo com a lição, tratar esses temas de acordo com a lição, que é o que eu vou estar fazendo aqui, já visto o fato de que nós estamos numa EBD. Então, vamos tentar olhar isso na prática para ficar mais específico o ponto. Vamos lá. Então, para começar, nós temos um tópico que fala aí, conhecendo o Armagedon. Então, a gente tira nesse primeiro tópico, assim como a lição fez, para tratar mais assuntos pertinentes a olhar para o Armagedon numa questão mais ampla, uma visão panorâmica do Armagedon. Esse é o ponto tratado. Essa é aí, professor, a questão relacionada ao primeiro tópico.
O primeiro tópico você não vai detalhar o Armagedon, muito menos detalhar a batalha, mas simplesmente conhecer o cenário por trás disso, entender o que vem a ser o Armagedon. Então você vai explicar no primeiro tópico o que vem a ser o Armagedon, a batalha do Armagedon, mas numa visão panorâmica, muito mais resumida, eu diria. Você vai sintetizar essa batalha aí no primeiro tópico. Para você que estará professor lecionando essa lição, já é um ponto para você iniciar. Então vamos lá, conhecendo o Armagedon. Nós temos aqui já alguns pontos para trabalhar isso, que é o primeiro subtópico que diz, um lugar de muitas batalhas. Então aqui a gente já trabalha a geografia do Armagedon. Ok? Olha que tá, olha o foco, aí o alvo principal, a nossa meta, professor, lugar, na palavra lugar aí, ok? O grande conflito mundial entre o Senhor Jesus, o anticristo, o falso profeta e os exércitos das nações inimigas de Israel acontecerá em Megido. Alguns pronunciam Megido, fica à vontade, Megido, antiga capital da porção de Canaã, dada a Josué. Na vasta planície do Esdraelon, que se estende do Mediterrâneo ao Jordão. A batalha do Armagedon será o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui é muito mais você trabalhar a geografia do que parar para explicar a batalha, esse processo. É bom que nós entendamos aí que nós não entramos de maneira propriamente dita na batalha. Ok? Então, o que eu colocaria, principalmente para aqueles que nos procuram aqui, professores que querem um auxílio quanto a subsidiar aqui pontos para a sua aula, subsídios para a sua aula, e como aplicá-la lá em loco, em sala de aula, eu diria o seguinte, que esse primeiro subtópico ele vai trabalhar inicialmente o lugar. Olha aí o título, e eu já destaquei a palavra lugar a fim de orientar-nos aqui. Então, um lugar. O que você vai fazer? No primeiro subtópico, e eu não vou fazê-lo aqui devido ao tempo, para que o vídeo não se estenda, mas fica aí a dica, para que você traga um vídeo, talvez mapas, traga algo relacionado à geografia desse lugar. Megido, Armagedon, Esdraelon, Vale de Josafá, todo esse processo. Ponha, caso tenha aí à sua disposição, e a internet hoje acaba ajudando muito quanto a isso, ponha alguns mapas, trabalhe um pouco, use poucos minutos da sua aula para falar sobre a questão geográfica, tá? Só para entender que o foco aí está no lugar, um lugar. E que lugar é esse? Que lugar vem a ser aí esse Armagedon, esse Megido, o que vem a ser? Então aqui o foco é a geografia. Em segundo lugar nós temos Armagedon não será uma única batalha. Vamos ver isso aqui. A palavra traduzida como batalha em Apocalipse 16, verso 14, é o vocábulo grego polemos, que não significa uma batalha em particular, mas se refere a uma série de batalhas. Em outras palavras, a uma guerra. Então, aqui é aquele momento onde a gente vai parar para entender o seguinte. Quando nós lemos o versículo 14 do capítulo 16 de Apocalipse, que narra esses processos, começa a questão dos flagelos, os anjos ali, juízo de Deus vindo sobre a terra. E aí nós temos essa parte onde trata essa questão de maneira mais específica sobre o que vai ser essa batalha, o início dessa batalha, esse processo aí. E aí, o que está acontecendo é uma análise textual, onde o autor nos quer fazer entender que, olhando para o texto lá, que seria o grego, o texto original, nós vamos encontrar uma palavra, essa palavra nos dá a entender que não é uma batalha só, embora a gente chame de a batalha da Armagedon, mas é mais que praticamente uma guerra, porque haverão pontos, batalhas distintas, ou melhor dizendo, haverão batalhas distintas que culminarão numa grande guerra, tá? Vamos ver isso aqui, tentar ver na prática. Aqui nós temos aí, você vai ver na sua tela, o texto de Apocalipse 16, verso 14, todo ele em grego, e eu não vou ler o texto em grego aqui para ganhar tempo, só para entender que quando você chega aqui nessa parte, onde está, aí eu coloquei de verde na sua tela, nós temos aí a palavra polemon, tá? Então, quando você lê ali o texto, você vai perceber o seguinte, né? Que a palavra polemon tanto é traduzida comumente como batalha, e também pode ser traduzida como guerra. E a questão é, e agora vem a questão prática, como é que eu vou em sala de aula, ajudo os meus alunos, fazê-los entender de posse dessa revista, que ao invés de eu pensar que é uma única batalha, mas na verdade acaba sendo uma guerra, ok? O que você faria é o seguinte, vamos tentar ver isso aqui, continuando com a questão ligada à revista. Você tem aí, ó,
Ao fim, tudo isso é revista, tá? Ao fim dos primeiros 3 anos e meio da tribulação, começará a grande tribulação, ok? Aqui é o período onde vai acontecer, porém, há um subtópico só para o período que não é esse. Vamos pegar o foco da guerra. Aonde é que batalha vira guerra? Como é que a palavra polemon, lá no grego, o polemos, tá? E ali está escrito polemon, que dá a ideia desse ponto, dessa batalha, para entender que é guerra. E aí, como é que eu faço para aplicar isso na prática, em sala de aula? Como é que é, meu amigo professor Fernando Aquino, que eu faço aqui? Eu estou com a revista em mãos e quero que meus alunos entendam isso. Então, ainda com a revista, você vai poder fazer. É o seguinte, está lá, eu vou ler de novo. Ao fim dos primeiros 3 anos e meio da tribulação, começará a grande tribulação, quando o anticristo romper o pacto de paz com Israel, ele invadirá a cidade santa, profanará o templo de Jerusalém e se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí, de posse da sua revista, que você vai começar a explicar e mostrar a seus alunos o porquê que a gente pode chamar isso de guerra também. Embora se traduza como batalha, é muito comum traduzir como batalha, mas há também essa possibilidade de traduzirmos como guerra. E quando é que se torna uma guerra, nós chamaríamos aí do Armagedon. Por quê? Porque antes da guerra propriamente dita, antes de Cristo vir ali para destruir, para prender o anticristo, o falso profeta, e ali aniquilar os inimigos de Israel, a saber, os inimigos do Deus de Israel, primeiro, o anticristo fará algumas coisas. Ele se surgirá contra Israel, ele intentará contra Israel, e à medida que ele for atuando contra Israel, acontecerão algumas batalhas. Esse é o ponto a se entender. Em primeiro lugar, está aqui, ele vai romper o pacto de paz com Israel. A partir desse rompimento do pacto de paz, a gente já passa a perceber que isso é o início já. Haverá uma batalha nesse sentido, no fato de que, como é que ele vai romper o pacto? Ele vai dizer o seguinte, acabou o pacto. É só dizer acabou? Não. Esse rompimento desse pacto fará com que algumas nações inimigas de Israel tenham acesso ao território de Israel para a guerra, para lutar, para ir contra Israel. Então a gente já passa a perceber o início dessa batalha. Outro ponto, ele vai invadir a cidade santa. Invadir não quer dizer que Israel vai estar baixar a guarda. O fato dele invadir quer dizer que ele vai iniciar essa invasão, e essa invasão se dará após ele vencer, por assim dizer, eliminar parte das forças de defesa de Israel. Então, mais uma batalha. Ele vai profanar o templo. Os judeus não vão ficar assistindo isso. Então haverá uma espécie de levante para profanar o templo. E aí ele vai se assentar lá, por assim dizer, no templo, buscando para si adoração. Então ele vai exigir de Israel essa adoração, essa rendição. Logo, tudo isso são fases, são pontos que vão mostrar que uma batalha inicia-se, parte da batalha inicia ali, outra parte é travada ali, uma outra parte travada lá, até que por fim ele vença, de certa forma, Israel, e aí Cristo vem para aniquilar, para destruir os inimigos de Israel. Esse é o ponto interessante, tá? Olha que coisa. E a gente fala a palavra aniquilar, da ideia de destruição final, coisa que não vai acontecer com o anticristo, porque primeiro ele vai ser lançado no lago de fogo, o falso profeta também lançado no lago de fogo. Mas aqui o nosso foco não é esse, para que não embole o assunto. O foco aí, professor, é você fazer que seus alunos entendam que tanto podemos traduzir a palavra polemon ou polemos do grego como batalha, tanto também guerra. E aí você vai aplicar e mostrando que essa entrada, esse início de ataque, esse início de entrada, essas tentativas, logo essa conclusão, né, eu diria, do anticristo entrando em Israel, tudo isso acontecerá debaixo de fogo cruzado. Só isso. Por isso a gente chama de guerra. Tá? Continuando, nós temos 1.3. O rio Eufrates no contexto profético. Vamos lá. Os líderes, reis e governantes, com seus poderosos exércitos armados com a mais sofisticada e avançada tecnologia de guerra, caminharão no leito seco do Eufrates rumo a Israel para a grande guerra do Armagedon. Outro ponto que você tem importante também aqui é essa questão, mais uma vez, geográfica, agora do rio, essa participação, essa menção do rio Eufrates aí nesse contexto profético. Isso é interessante. A revista traz, eu não vou trabalhar aqui, ela traz o início do rio, toda essa questão bíblica, essa apresentação do rio na Bíblia, mas aqui o ponto principal é tentar entender como é que o rio Eufrates vai estar ligado a essa guerra. E aí você pode fazer o seguinte, como eu vou fazer aqui agora, meu querido professor.
é trazer para os seus alunos uma imagem que ilustre o rio em cheia, aquela coisa toda, e depois trabalhar a ideia de que esse rio belo, como era o Eufrates, o passado, um rio carregado de histórias na Bíblia, agora é um rio que está secando. O leito do Eufrates está secando, isso é interessante. E para nós isso é profético. Parar para pensar em um rio que a Bíblia já apresentava inicialmente, a Bíblia já nos mostra que ele vai secar, ele realmente está secando, é mais uma prova de que a batalha do Armagedon irá sim acontecer, mais uma prova profética. E aí você pode abordar isso aí. Caso julgue necessário, leia referências que falam do Eufrates lá na Antiga Aliança, ok? Esse processo. Leia referências também a ele aí no Apocalipse e mostra que isso está realmente acontecendo, é verídico, é real. Você pode baixar um vídeo, trazer alguma fonte, um site, alguma questão ligada à pesquisa, mostrar aos seus alunos que o Eufrates está realmente secando. Olha que coisa interessante aí, tá? Vamos lá, então deixa eu tirar a minha imagem para que você possa perceber melhor aí. Então, como nós vimos, está aí. Outro ponto importante, então, para começar, você já pegou, já percebeu, primeiro tópico nós tratamos mais uma questão na visão panorâmica, onde vimos lá que sim, ocorrerá uma batalha, essa batalha do Armagedon ocorrerá nesse lugar, Vale do Meguido, e aí você pode, caso julgue necessário, trazer a questão hebraica, né? Você tem Armagedon, a palavra, você pode usar a questão etimológica, onde a palavra Armagedon é uma palavra composta, onde vem de ar, o ar ali é a visão hebraica para monte, e Meguido, como nós vamos falar, né? Monte Meguido, Armagedon. É interessante aplicar esse ponto. A gente pode citar o fato e mostrar ele geograficamente falando, né? Usar mapas, atlas que podem trazer informações quanto a ele. A gente pode também trabalhar a ideia do Eufrates, onde que está secando agora, e é por aquele leito seco ali, o Eufrates, onde o inimigo virá, e coisas que a gente poderá citar, mas não aplicar, porque essas aplicações virão em partes futuras da lição. Então divida esse ponto aí. Vamos agora ver o segundo tópico que diz aí, fatos da guerra do Armagedon. Agora sim, a gente já passa a narrar fatos ligados de maneira mais intrínseca à guerra. Vamos ver isso? Primeiro subtópico, está aqui. Invasão demoníaca. Vamos ler o texto para entender. Deixa eu tirar minha imagem novamente. Na preparação do Armagedon, no cenário profético, o apóstolo João vê sair da boca do dragão, que é o antideus, da boca da primeira besta, o anticristo, da boca da segunda besta, o anti-espírito santo, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Ok? Como representantes da Trindade Satânica, esses 3 demônios especiais liderarão a invasão de demônios que cobrirá toda a terra nos últimos dias. Eles serão conhecidos no mundo inteiro pelo poder que manifestarão, realizando grandes sinais, maravilhas e prodígios. A principal missão desses 3 demônios é ir ao encontro dos reis, líderes e governantes em todo o mundo para congregá-los à guerra do Armagedon. Então, como nós podemos perceber, a questão aqui é o seguinte, a gente vê que dentro desse processo, desse cenário aí que vai estar ligado a essa batalha, a gente percebe que durante o período da tribulação, e mais propriamente na grande tribulação, que é a parte final, a segunda parte, nós temos uma divisão, onde 3 anos e meio nós chamamos de tribulação, os 3 anos e meio iniciais, e a grande tribulação, os 3 anos e meio finais desse período. E aí, já nesse período final, ou chamado a grande tribulação, a gente vai perceber que João ele cita alguns pontos, dos quais parte desses pontos aí estão atrelados ao capítulo 16, no momento dos flagelos ali. João ele vai dizer que ele viu, e aí é bom entendermos uma coisa, a Bíblia está repleta, carregada, principalmente o Apocalipse, de algo que nós comumente conhecemos como simbolismo ou simbologia, tá? É uma linguagem que está sendo usada aí, uma linguagem simbólica. E aí ele vai dizer, João, que viu da boca do dragão, e aí a gente sabe que o dragão é uma alusão ao próprio Satanás, a pessoa do diabo, Satanás,
que aqui é tido na lição como antideus, alguém que é diretamente contrário a Deus. E da boca da primeira besta, logo nós entendemos que é o anticristo. Ok? E por fim, da boca da segunda besta, a saber, o falso profeta, que é o anti-espírito, ele viu sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Isso é interessante. Então nós entendemos que esses 3 espíritos imundos que são citados aí, na verdade, não seriam pessoas ou seres pessoais como demônios, mas seriam, por saírem dos lábios da boca, nós entendemos que são falsas doutrinas, falsos ensinamentos que nos últimos dias serão usados aí para vir contra a igreja. Isso que é interessante. Então, eles estarão capacitando, Satanás, o anticristo e o falso profeta estarão capacitando os líderes da terra que se levantarão contra Israel, a saber, contra o Deus de Israel também, por esse é o motivo do levante diretamente contra Israel. Então, o anticristo, ou logo o diabo, o anticristo e o falso profeta, estarão disseminando falsos ensinamentos, falsos ensinos aí ligados à idolatria, doutrinas de demônios, para virem contra a igreja. Isso é interessante, tá? Então a gente passa a perceber. E aí, o ponto principal, professor, é a gente separar quando é simbologia, quando é algo literal, porque a gente vê uma alusão também nesse período a demônios sendo soltos, demônios que estão presos em prisões, cadeias, abismos, são soltos. A maioria, ou a grande maioria dos intérpretes entende que esses demônios seriam demônios que no momento da rebelião de Satanás acabaram se revoltando, inclusive até contra o próprio Satanás. A quem pensa e ensine assim, estão presos no abismo, Apocalipse 9, estão presos no abismo e serão soltos para vir com toda a sua fúria e ira contra a raça humana. Isso é interessante. E aí, a visão principal é o quê? Para esse subtópico, professor, o que eu diria para você fazer uma aplicação? Porque tem 3 assuntos aqui. E dentro desses 3 assuntos, o que você pode englobar para ajudar, te auxiliar quanto aos seus alunos para entenderem? O fato de que, vamos ligar primeiro a simbologia. João viu, e aí João está vendo, da boca do diabo, do anticristo e da besta saírem 3 espíritos. Esses espíritos possuem a semelhança de rã, e rã ali está entre o que nós chamaríamos de animais impuros, que estão lá naquela lista de Levíticos 11. Então as rãs estão contempladas lá. As rãs também são vistas na simbologia bíblica, já visto o fato de que o Êxodo traz isso como demônios e ídolos, porque havia também adoração lá a uma espécie de deusa rã no Egito. E entre as pragas do Egito a gente pode perceber que houve também a infestação, lá nós diríamos, de rãs dentro do Egito. Então, olha aí que coisa interessante você tem aí. Fazem parte dos animais impuros, estão ligados à idolatria, né? Deus rã lá no Egito. Então, isso representa o quê? Representa a imundícia, representa a impureza, representa a idolatria, representa tudo que é contrário a Deus. Esses espíritos imundos, e sem contar o fato de que a rã é tida ainda hoje como um animal pegajoso, gosmento. Então tudo isso também pode ser aplicado aí, professor, por você, na hora de você trazer essa visão e esse ensinamento. Então não é que saíram rãs, saíram espíritos semelhantes a rãs, dando a entender que seriam ensinos e serão ensinos que serão pregados, ensinados e propagados mundo afora aí por esses 3 personagens, a saber, o diabo, o anticristo e o falso profeta. E para que serve isso? Aqui que é a aplicação, professor. Esses ensinos vão diretamente, eles vão ao encontro, tá? E há uma diferença, hein? Ir de encontro e contra, ir ao encontro aí a favor. Então eles vão ao encontro dos líderes da terra, dos reis, dos grandes da terra aí, para capacitar esses homens para se levantar ferrenhamente contra aí a nação de Israel. Então, isso estará capacitando eles e ajuntando. Então, serão os argumentos necessários para que eles se ajuntem e caminhem pelo Eufrates a seco contra Israel para a batalha do Armagedon. Tá? Então, isso aqui serve para isso. Esse subtópico você vai aplicar dessa seguinte forma. Continuando, nós temos aqui 2.2. Quem participará da campanha do Armagedon? Quem vai estar lá?
Ainda que você leia todo o texto, o seu foco aqui, professor, é quem estará lá. Vamos ver isso? O anticristo, e mais uma vez eu preciso tirar a minha imagem aqui, que ela está até atrapalhando aqui. Eu diria já, pelo tamanho, né? Vamos tirar de novo. O anticristo será o comandante geral, o grande estrategista político-militar, o articulador, olha aí. O Senhor Jesus, cavalgando em um cavalo branco, virá com seus poderosos anjos, em marcha de guerra, comandando os exércitos celestiais, acompanhado dos santos que compõem a igreja, a noiva do Cordeiro. Todos participarão diretamente da guerra do Armagedon, quando as tropas das nações inimigas de Israel serão consumidas. Professor, você já entendeu o que deve ser feito aqui. Aqui não é para detalhar a guerra de novo. Não caia no erro aqui de tentar usar o tempo que você tem, que é muito limitado, para tentar explicar novamente a guerra, porque não, aqui é quem participará. Olha lá, quem vai participar. Então é só quem. Seu foco é explicar e detalhar quem é que vai participar, ok? Então aqui você tem quem, inicialmente. Vamos ver isso aqui. Quem você tem? Acompanhando na tela comigo aí. O anticristo, olha a setazinha que eu coloquei para mostrar. Então, quem vai estar lá? Quem vai estar lá é o anticristo, comandando as nações contra Israel. Quem vai estar lá também? O Senhor Jesus, quando ele chegar para a batalha, para ali, com o sopro de sua boca, aniquilar os inimigos e depois prender o anticristo falso profeta no lago de fogo. Vai estar lá também os seus poderosos anjos, ou seja, os anjos do Senhor virão junto, vão estar lá, então haverá anjos lá. Quem vai estar lá também? A igreja, que são os santos que subiram no arrebatamento e descerão com Cristo. Quem vai estar lá também? As tropas das nações inimigas, ou seja, aquelas pessoas dentro do mundo que se voltarão contra Israel. Todos estes lá estarão. Olha que coisa interessante para a gente entender aí e fazer as aplicações corretas. Tá? Aqui é só você entender quem vai estar lá e explicar, aplicar e fazer com que seus alunos entendam quem estará lá. Tá? Continuando, nós temos aqui. Vamos ver isso. Quando começará a guerra? Tá? Quando é que essa guerra vai se dar? O tempo do fim estabelecido nas Escrituras começa com a vinda de Cristo para arrebatar a igreja. Após 3 anos e meio, nos dias finais da grande tribulação, começará a guerra do Armagedon. Precisa explicar a guerra aqui? Também não. Aqui é único então somente dizer quando. Então, foque, professor, centralize-se na ideia de que você vai trabalhar aqui um momento. Tá? Diga aos seus alunos que passados esses 7 anos, no fim da grande tribulação, quando o anticristo estiver quase por destruir Israel, já estiver quase que minado total e plenamente as forças de Israel, quem vem? Aí Cristo vem com os seus. E aí quem vem, a gente já viu lá, que é Cristo vindo com os seus santos, a igreja e seus anjos, ok? Então está muito claro isso aqui. Só para dizer o tempo, quando? O seu foco aqui é quando? Quando é que a guerra vai começar? Quando o quê? Que a guerra começa. Então quando será essa guerra do Armagedon? Quando, no final da tribulação. Simples, fácil, e você, professor, consegue ganhar tempo aí com a sua lição. Continuando, nós temos o terceiro tópico. Por que haverá guerra do Armagedon? Qual é o motivo disso? Ok? Então, o terceiro tópico vai trabalhar só as razões, as causas pelos quais essa guerra irá acontecer. Uma vez tendo falado da questão geográfica, já sabemos onde, já sabemos quando, agora vamos trabalhar o porquê. Viu como é simples aí, para que você consiga, ao longo dessa lição, trabalhar muito bem a sua aula. Lembrando, professor, que eu já falei no início, que eu não traria aqui um estudo, talvez você tenha entrado nesse vídeo pensando, ele vai trazer um estudo completo, exaustivo sobre a Batalha do Armagedon, e eu pegarei parte desse estudo para aplicar na minha aula. Eu já havia dito que não no início, por quê? Porque eu estou tentando trabalhar a forma de você conseguir dar essa aula. Lembrando que eu já disse lá atrás, repetirei aqui, mas brevemente, o fato de que esta aula, essa lição 10, não é um estudo exaustivo sobre a Batalha do Armagedon. Ele é simplesmente uma lição onde há uma descrição da batalha e partes dessa descrição foram extraídas para formar essa lição. Ok? E aí, professor, você tem 2 opções que eu já citei lá atrás. Uma delas é esquecer a lição e dar um estudo sobre a Batalha do Armagedon, trazendo toda a cronologia. É a primeira opção. Então, gente, fecha a revista, abre a Bíblia, vamos só aqui, esquece a revista, vamos para a Bíblia. E aí você vai dar um estudo exaustivo sobre o Armagedon. Funciona, ok? Ou
de posse da revista e a Bíblia, trabalhar os pontos aqui tratados. É o que eu estou fazendo para te ajudar aí, caso você julgue necessário fazê-lo. Por que haverá a guerra do Armagedon? Vamos ver isso? Israel, o povo de Deus, o povo que Deus escolheu. Opa! Uma das mais fortes razões para que a guerra do Armagedon aconteça é a existência da nação de Israel. Então a gente já para entender o seguinte, já para entender que essa guerra está realmente, ela é contra Israel porque ela está ligada a Israel. E aí nós vamos ver que os judeus serão alvo do anticristo, né, dos povos que se ajuntarão com ele na grande batalha. Israel está no centro da política mundial, controlando a maior parte das finanças dos meios de comunicação do mundo. Isso aqui é a desculpa usada pelo anticristo. Então ele vai tentar fazer com que isso não seja algo profético e algo uma batalha espiritual. O anticristo vai fazer de tudo para que essa batalha não seja vista como espiritual, como nós que de posse da Bíblia sabemos que é. Nós sabemos que é uma batalha espiritual, mas o anticristo fará com que essa batalha, ou tentará, levando as nações, levar as nações a pensar que é uma batalha mais ligada a uma questão política, geográfica, mais estratégica, ok? O compromisso de Deus na proteção de Israel como nação, entre outros, é combustível suficiente para a deflagração da guerra do Armagedon. Então, por que essa batalha vai acontecer? Porque essa batalha será contra a nação, uma nação escolhida por Deus para inicialmente trazer o seu nome ao mundo. Ser um espelho, embora Israel não tenha cumprido de maneira cabal essa missão, e essa missão hoje compete à igreja hoje, prega, anuncia o evangelho, a igreja recebeu a Cristo como Salvador e o faz, mas isso não quer dizer que Deus tenha se esquecido de Israel. Deus há de cumprir em Israel as promessas que fizera a Abraão lá no início, né, Gênesis 12. Ok? Fartei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome, tu serás uma bênção. Quantos te abençoarem são abençoados, quantos te amaldiçoarem são amaldiçoados. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, uma série de promessas relacionadas a Abraão e, é claro, ao povo que descendeu dele, a saber, a nação de Israel. Então, o motivo principal, Israel é o motivo. Parte de Israel. A guerra é contra o Deus de Israel. E no afã de vir contra o Deus de Israel, atacarão o Israel de Deus. Esse é o ponto. E aí, essa é a explicação. Outra coisa, porque Israel também está situado num local, um lugar estratégico. E esse é também um dos motivos aí, professor. E é muito interessante a gente focar nesse ponto e entender essa visão. Vamos ver isso aqui. Vamos para o texto. Deus prometeu dar uma terra para os judeus. A promessa feita a Abraão foi repetida diversas vezes em ocasiões especiais nos acontecimentos solenes do povo de Israel. Então, outro ponto muito interessante também a saber e muito importante para que nós entendamos essa questão da guerra aí, está ligada ao lugar, à posição geográfica onde Israel está. Israel é uma terra privilegiada, então de olho estarão também na terra de Israel. Isso é importante. E aí, professor, dá para você trabalhar isso numa visão onde você pode estar trazendo aí para essa aula um mapa para ajudar de novo. Então tá aqui, eu tenho mais ou menos aqui para tentar explicar para nós um mapa da nação de Israel. Então você tem uma cor mais amarelada aqui, Israel. Ao redor você tem aqui o Egito, aqui embaixo, praticamente, Israel. Ao lado você tem a Jordânia, mais propriamente assim você tem o Líbano e a Síria. E Israel aqui no meio. E aqui nós temos nações, olha que coisa interessante, nações que por si só são o que nós chamaríamos de inimigas de Israel. Já em algumas ocasiões lutaram contra Israel. Então, olha como Israel está geograficamente num lugar estratégico. Isso aqui é um ponto. E lembrando, professor, que você pode aplicar duas coisas aqui, que vão te ajudar muito, muito, e eu repito, muito aí na sua aula. Uma é usar o mapa como eu fiz e olhar para Israel, olhar para a Palestina como um todo, Israel e as nações que cercam ali ao redor. E aí explicar por que essas nações, caso você tenha tempo de falar sobre isso, ligado a Ismael e outros ismaelitas e outros povos que se tornaram inimigos de Israel. Mas um detalhe que vai te ajudar muito, agora eu vou olhar para isso aqui junto a ti, é quando você
esquece o Israel no que tange sua localização mais dentro dessa área ligada ali, onde ele está, na Palestina, e olha para o mundo. Tenta olhar para Israel na visão mundo. Então você pode fazer o que eu vou fazer aqui agora para te ajudar. Pega o mapa mundi, peguei aqui agora, e no mapa mundi você olha para Israel numa visão global. Olhar para Israel numa visão global te fará entender um pouco mais sobre essa batalha. Porque olha aí, ó, onde Israel está situado. É interessante que Israel está tão bem estrategicamente situado, você olha isso, que Israel está uma espécie de fronteira, ligando até inclusive continentes. Olha aqui embaixo, você tem aqui embaixo o continente africano, está aqui, ó, o continente africano, né? Deixa eu ver se o mouse aparece aqui. Você tem o continente africano aqui embaixo, você tem o continente europeu aqui em cima, o continente asiático aqui, e quem está no meio, no centro aqui, ó, olha onde Israel está. Israel está basicamente fazendo fronteira, ligando aqui, ó. Israel está ligando o continente africano ao asiático, justamente logo por conseguinte europeu. Olha onde Deus colocou Israel, no centro aqui, no meio. Então tenta imaginar a questão comercial, comércio entre esses continentes, passando aqui por Israel. Olha que coisa interessante. Tenta imaginar guerra, eu diria. Naquele tempo, né, a Síria ficava por aqui, a Síria era aqui, quando queria guerrear, estrategicamente para chegar aqui, o inimigo era o Egito, né? O maior dos inimigos que a Síria teve naquele tempo foi o Egito. Então descia, você vinha de cá, passava por Israel para descer para o Egito, subia do Egito por Israel para ir para as demais regiões. Então Israel está geograficamente muito bem situado, muito bem colocado. Então um dos motivos também é esse, o fato de Israel estar num lugar estratégico. Olha que coisa interessante. Então continuando aqui, 3.3. Jerusalém, cidade amada do Senhor. Outro ponto também está atrelado à cidade de Jerusalém. Várias passagens bíblicas registram uma profunda e santa relação de Deus com Jerusalém. O principal alvo do anticristo, com as tropas das nações inimigas de Israel na guerra do Armagedon, será a destruição total, né? A cidade do rei, ou seja, Jerusalém. Deus a defenderá e a protegerá. Então nós vamos ver que há muito o inimigo, há muito Satanás, tem levantado nações contra Israel, para tentar destruir Israel. E o alvo principal é Jerusalém, para minar todas as forças de Israel, e é claro, a adoração de Israel, o fato do templo em si, a história por trás de tudo isso. Então, um dos motivos também é a destruição de Israel. O inimigo tentará. E aqui a parte principal que eu utilizaria, professor, é que eu deixei de amarelo. Você pode grifar, passar ali uma espécie de marca-texto e grifar essa parte ali, destacar essa parte na sua lição e ler essa parte na revista, do alvo principal, que é a destruição de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Continuando, nós temos o quarto e último tópico. E aqui vai trabalhar o quê? Principais passos do Armagedon. Lembrando que a gente já tratou no tópico 1 uma visão panorâmica, primeiro tópico da batalha do Armagedon. No tópico 2, alguns pontos que vão estar ligados a essa batalha. No 3, vimos a motivação, por que ela vai acontecer. E agora, alguns passos. Aqui, o professor trabalha a cronologia da guerra, desde o início dela até o fim. É isso que você vai fazer. Eu não terei tempo hábil de fazê-lo de maneira mais específica, mas prometo aqui lhe ajudar acompanhando esses pontos na lição. E caso surja alguma dúvida, sinta-se à vontade para nos procurar no Zap, a fim de que a gente possa conversar mais sobre isso. E aqui, professor, é bom lembrar que nós temos uma aula de 4 tópicos. E se já é difícil para nós conseguirmos lecionar uma lição de 3 tópicos, já visto o fato que a gente leciona o primeiro tópico de maneira maravilhosa, bem administrado, o segundo tópico vem com aquela benção, e no terceiro a gente começa a correr por causa do relógio, porque os alunos interagem, fazem perguntas, às vezes o tempo começa a correr, a gente já começa a ficar preocupado com a aula. Então é isso que eu tenho visto e vivido às vezes também, ver professores se dar muito bem no primeiro tópico, conseguir pular para o segundo tópico com uma maestria muito grande, mas se perder quase que plenamente no terceiro. Imagine isso numa lição de 4 tópicos. Então a gente tem que correr muito mais, porque são 4 tópicos. E aí, caso você não tenha tempo hábil de trabalhar bem o 4º tópico, faça o seguinte: foque muito mais no título do que no texto. E eu vou tentar explicar isso aqui. Vamos lá. Principais passos do Armagedon. Vamos ver isso. Então o que você tem? O primeiro passo é a seca do rio Eufrates. Então você tem um texto para ler.
vou ler o texto devido ao tempo. Os preparativos para a campanha de Armagedon começam a tomar vulto, chamando a atenção do mundo para a seca das águas do rio Eufrates. Então, isso agora, o rio Eufrates já começou a secar. O leito dele, em alguns lugares, você vai buscar na geografia e vai ver que sim. Então, tudo começa lá, nessa visão. Então, a batalha não começa, a guerra não começa quando as tropas inimigas estão marchando, mas ela começa quando o mundo passa a perceber que, opa, tem alguma coisa aí. Isso fora vaticinado lá atrás, foi profetizado lá atrás, João disse isso lá atrás, em Apocalipse, que ia secar, e nós estamos vendo secar. Será realmente é o mundo agora, né? Nós não, porque a gente tem certeza que vai acontecer, mas o mundo, será realmente que é verdade? Opa, a seca do rio Eufrates já é um indício, é um sinal de que está prestes a começar. É uma espécie de cronômetro, começa a contar a partir da seca do Eufrates. Opa. E aí nós temos o segundo passo, o aumento dos exércitos. Então é gradual, tá? Começa com o Eufrates secando, depois já tem os inimigos se juntando e caminhando por ele. Amém? Todos os exércitos do mundo, aliados com o anticristo, os reis do Oriente e as nações inimigas de Israel, se ajuntarão na maior campanha bélico-militar de todos os tempos. Então, você tem, ao longo do tempo, esse rio secando, aí você tem já o anticristo unindo as nações, os espíritos, né, de Ram ali, que João viu, os povos do mundo se unindo contra Israel, buscando, através de Satanás, do anticristo, do falso profeta, motivos para irem contra Israel, se ajuntam essas nações, marcham pelo leito seco do Eufrates, ou seja, então você tem um ajuntamento dos exércitos para ir à guerra. Depois você tem a conquista de Jerusalém, então inicia-se a batalha, batalhas são travadas, muitas e muitas batalhas, até que por fim eles acabam conquistando Jerusalém. A cidade de Jerusalém será atacada, cairá nas mãos dos exércitos aliados ao anticristo. Então, seguindo a sequência, siga, professor, aí a sequência. Quarto passo, a segunda vinda triunfal de Cristo. Então, quando Israel tiver por perder a batalha, não estiver suportando mais, virá o Salvador de Israel. Zacarias fala isso, né? Virá, pisará no Monte das Oliveiras, Israel vai reconhecer quem é ele. E nesse interim, Cristo já com o sopro de sua boca, já abateu os inimigos e lançou no lago de fogo o anticristo, lançou no lago de fogo o falso profeta, e Satanás sendo preso por 1000 anos, com isso, é claro. Então, essa batalha de Armagedon, ao término dela, começará então o milênio. Olha que coisa interessante. Então, na ordem cronológica dos eventos de Armagedon, quando a cidade de Jerusalém vier a cair nas mãos das tropas satânicas do anticristo, quando o templo dos judeus estiver sendo invadido e profanado pelo iníquo, pelo homem do pecado, ou o anticristo, os céus da Palestina serão abertos, os montes que estão ao redor de Jerusalém serão iluminados com o aparecimento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o quarto passo é a vinda de Cristo. Quinto passo, o resgate de Jerusalém, que é o que Cristo vem fazer. Isso é maravilhoso. Ele vem e resgata. A força do mal sob o comando de Cristo reunirão seus exércitos. Eu nem vou ler mais, porque você já entendeu aí, só você ler a sua revista. Eu vou deixar na tela para quem quiser estar lendo aí. Mas o ponto é isso, é seguir. Professor, siga cabalmente esses passos. Comece lá com a seca do Eufrates, venha seguindo a sequência onde os exércitos se ajuntam, vem trazendo todo esse processo, tá? A batalha, por fim, a invasão de Jerusalém, depois Cristo aparecendo no céu, por conseguinte resgatando Jerusalém. Siga essa sequência. Sexto passo, a busca do remanescente judeu. Ok, após a tomada de Jerusalém, as profecias indicam que o Messias irá à terra de Edom buscar judeus que foram guardados, alimentados e protegidos por Deus no deserto durante 1260 dias, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Como uma alusão lá também a Daniel 9, aí você tem o quê? Os judeus sendo trazidos de volta a Jerusalém, os remanescentes sendo resgatados, remidos e redimidos de volta a Jerusalém. E aí você tem Romanos 11 para te ajudar quanto a isso. Romanos 11. Por fim, estou correndo por causa do tempo. Por fim, nós temos aí o sétimo passo, a derrota do anticristo, do falso profeta. Olha que maravilha. A guerra do Armagedon chega ao seu final quando as duas bestas, a primeira que subiu do mar, o anticristo, das águas que representam povos, nações e tribos, e a segunda que subiu da terra, o falso profeta, respectivamente o anticristo e o falso profeta, foram derrotados. E aí você tem a derrota desses dois líderes. Satanás é preso, aquele que lidera esses dois é preso.
se finda com isso a trindade satânica, e aí você tem, por fim, a Batalha do Armagedon. Você percebeu que eu já falei 2 vezes isso, terceira e última, não trouxe um estudo exaustivo do Armagedon, da Batalha do Armagedon. Tenho esse estudo, sim, dou aula de escatologia há um bom tempo, tenho pronto, tudo pronto, mas a questão é que, pautado pela lição, eu fiz basicamente o que muitos, acredito eu, farão também, que é, uma vez que seus alunos estão com a revista em mãos, tentar explicar o que eles estão lendo, dar a eles o entendimento daquilo que por eles está sendo lido, tá? Então esse é o ponto. Caso queira saber mais sobre o assunto, de repente fazer um estudo conosco aí, sinta-se à vontade para nos procurar. Caso deseja contactar-nos para estar na igreja de vocês, ministrando a palavra de Deus, tá aí nosso contato, sempre deixo aqui na tela, meu contato, amém, para que minha família e eu tenhamos, é claro, um privilégio de estar com vocês, que será uma honra muito grande poder atendê-los. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao coração de vocês. Dúvidas é só chamar aqui. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.